Há milhares de anos, a humanidade vem construindo, edificando, transformando e extraindo recursos deste planeta. A cada geração, nossa presença aumenta e, junto com ela, aumentam também nossas necessidades. Sabemos, pela nossa própria experiência, que tudo possui um limite. Um ser humano consegue carregar determinado peso, mas, ao ultrapassar sua capacidade, seu próprio corpo começa a sofrer as consequências. Então, comecei a pensar, será que essa mesma lógica também poderia nos levar a refletir sobre o planeta em que vivemos? Não estou afirmando que o planeta seja um ser vivo como nós. Mas será que poderíamos enxergá-lo como um sistema extraordinariamente complexo, onde terra, água, ar e inúmeros elementos trabalham em equilíbrio para tornar possível a nossa existência? Se nós temos limites, será que a própria criação também possui limites que precisam ser respeitados? Nos últimos 150 anos, a população humana cresceu de forma impressionante. E quanto mais pessoas existem, maiores se tornam as necessidades. Construímos mais, consumimos mais, extraímos mais, produzimos mais, alteramos cada vez mais o ambiente onde vivemos. Tudo isso nos leva a uma reflexão. Será que estamos apenas ocupando este planeta? Ou realmente aprendendo a viver em equilíbrio com ele? Muitos de nós acreditam em um Criador. Outros preferem compreender essa realidade pela filosofia, pela ciência ou pela própria natureza. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta essa questão, existe algo que nos une. Dependemos completamente deste planeta para continuar existindo. Os próprios cientistas observam mudanças importantes ao longo das últimas décadas. Existem estudos, pesquisas e diferentes interpretações sobre as consequências que nossas ações podem produzir ao longo do tempo. Talvez algumas delas aconteçam daqui a muitas décadas. Talvez levem ainda mais tempo. Talvez algumas nem aconteçam da forma como imaginamos. Mas será que isso muda a nossa responsabilidade? Será que podemos pensar apenas, eu não estarei mais aqui? Ou deveríamos pensar naqueles que ainda virão depois de nós? Pais desejam deixar uma boa herança aos seus filhos. E nós, que herança estamos deixando para as próximas gerações? Imagine que no futuro, um filho, um neto ou um bisneto olhe para um planeta mais instável do que aquele que recebemos e diga: os nossos antepassados também sabiam, mas continuaram fazendo do mesmo jeito. Como nos sentiríamos diante dessa frase? Talvez a maior reflexão não seja descobrir exatamente até onde o planeta suporta. Talvez a verdadeira reflexão seja descobrir se nós estamos aprendendo a respeitar os limites da criação da qual fazemos parte. É aqui que a nossa conduta começa. Estamos cientes de que esse despertar de consciência não resolverá de imediato muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Existem desafios políticos, econômicos e sociais que continuarão exigindo soluções complexas. Mas talvez possamos iniciar uma transformação que nenhum governo consegue impor, a mudança da responsabilidade individual. Quem sabe daqui a 50 anos, ou até antes, possamos olhar para trás e perceber que uma nova forma de pensar começou com pequenas atitudes. Talvez deixemos de olhar apenas para aquilo que está próximo de nós e passemos a enxergar o bem comum com mais sabedoria, disciplina e responsabilidade. Ideias simples podem parecer pequenas quando nascem, mas quando fazem sentido, atravessam cidades, países, idiomas e gerações. Uma boa conduta pode viajar mais longe do que imaginamos. Ela pode alcançar pessoas que jamais conheceremos. Ao longo da história, muitos povos viveram em profundo respeito ao ambiente em que habitavam, retirando apenas aquilo de que realmente necessitavam para viver. Essa reflexão não pretende dizer que devemos voltar ao passado, mas nos perguntar se ainda somos capazes de aprender com princípios que valorizam o equilíbrio,
o respeito e a responsabilidade. Talvez o verdadeiro progresso não esteja apenas naquilo que somos capazes de construir. Talvez esteja também naquilo que conseguimos preservar. Vejo muitas pessoas com boas intenções e grandes sonhos para suas vidas. Mas talvez o próximo passo seja transformar essas intenções em atitudes. Porque quem realmente pode iniciar uma mudança é o próprio ser humano. Um ser humano disciplinado, capaz de agir com conhecimento, capaz de resistir às más influências, capaz de vencer o medo quando ele paralisa, capaz de aprender com os próprios erros, sem permanecer preso à culpa. E, acima de tudo, comprometido com um propósito maior do que si mesmo. Todos desejamos liberdade, mas talvez a verdadeira liberdade também dependa da responsabilidade com que escolhemos viver. Cada pessoa encontrará sua resposta sobre o Criador, sobre a ciência ou sobre a própria existência. O Elemores não pretende responder por ninguém, mas acredita que existe um princípio capaz de unir diferentes formas de pensar, respeitar a vida, respeitar uns aos outros e respeitar o lugar que torna possível a existência de todos nós. Se essa reflexão fizer sentido para você, não aguarde apenas para si. Transforme-a primeiro em sua própria conduta. Depois, compartilhe essa ideia com outras pessoas. Porque toda a grande mudança da humanidade começou quando alguém decidiu viver aquilo em que acreditava. Talvez a maior herança que possamos deixar não seja aquilo que construímos, mas o mundo que escolhemos preservar para aqueles que ainda nem chegaram.